Meu querido e minha querida, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor para o teu coração. E a palavra no dia de hoje que eu gostaria de compartilhar contigo, que o Senhor colocou no meu coração, está no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, que diz assim a palavra de Deus. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Querido, esta palavra tem sido uma palavra para nortear uma série de outras situações práticas no nosso cotidiano. De novo, a gente está falando sobre um tema, de novo o mesmo tema, que é o tema da fé. Quando a gente observa o Antigo Testamento, a gente verifica lá um rol taxativo de 10 mandamentos que o Senhor deu por meio de Moisés ao povo, para que eles pudessem entender em qual tipo de justiça eles deveriam caminhar. A bem da verdade que era um rol taxativo. Os judeus na época de Jesus, por exemplo, muitas vezes diziam, olha, eu não tenho nenhum pecado, porque eu cumpro diretamente os 10 mandamentos. Eles se intitulavam quase que santos, se é que eu posso dizer assim, pelo fato de tentarem observar esses mandamentos. Mas a bem da verdade é que tem um princípio que norteia tudo isso, que é muito mais importante do que simplesmente você ficar preocupado e cumprir ali, apenas cumprir na prática, com o coração totalmente longe do Senhor, que é justamente o princípio da fé. Esse princípio da fé, ele é tão importante que o Senhor abre vários tópicos na Bíblia. E aqui eu acho que tem um motivo principal pelo qual ele revela a sua importância. Muitas vezes eu fui instigado por uma pessoa que eu gosto muito, ainda tá com a gente, né? Graças a Deus por isso. Muitas vezes ele perguntava para mim assim, Beto, alguma vez quando você for para a praia, você chegou a ver o Senhor Deus lá tomando um banho de sol, um banho de mar, ou pegando ali um sol para de repente ficar um pouco mais bronzeadinho? Eu falei, não. Por um acaso você viu de repente Deus numa mata ali acampando, aproveitando e comendo dos frutos de determinadas árvores? Eu disse, não. Ele, pois é, mas por que você não viu? Eu digo, porque Deus ele é espírito. Ele, perfeito. O espírito você consegue enxergar? E disse, olha, tecnicamente falando, humanamente falando, não, é uma coisa que é absolutamente invisível. Ele, pois é, Deus é assim aos nossos olhos humanos e naturais, não os olhos espirituais, os olhos humanos. Se Deus é assim, como é que você acredita, qual é a prova de que você tem de que realmente Deus existe? Eu disse, simples, porque eu tenho fé, porque eu sinto uma comunicação, Deus fala comigo. Tá, Deus fala contigo aonde? Fala comigo no meu espírito. Ele é perfeito, porque Deus é espírito. Ou seja, há uma crença, há uma convicção, há uma firme convicção de que realmente o Senhor existe. Isso é a fé. A fé, ela é a única maneira que nós temos de agradar ao Senhor. E o motivo é justamente esse. Se eu não tiver fé, eu não tenho como crer que Ele existe. E a partir do momento, em via reversa, que eu creio que Ele existe, que eu tenho fé por causa disso, como o próprio versículo deixou muito bem claro para a gente, quando ele diz assim, que é impossível agradar a Deus se eu não tiver fé, porque Ele é Espírito, né? Mas também é importante a gente entender a segunda parte desse versículo que diz assim, que Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Ou seja, eu estou aplicando a minha fé a algo que eu não vejo, assim como o vento. Eu não vejo o vento, eu não sei de onde ele vem, para onde ele está indo, eu não tenho como discernir. Mas eu sei que ele existe, porque eu sinto o vento bater no meu rosto. Da mesma forma, eu sinto a presença do Senhor. E Deus se agrada tanto disso, que o próprio versículo deixa muito claro que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, primeiro princípio, eu tenho que entender que eu creio na existência de Deus por meio da fé. Então, sem fé, eu não consigo agradá-lo. Eu posso não cometer nenhum pecado, mas se eu não tiver fé, eu estou desagradando ao meu Deus. Eu lembro que quando pequeno, uma das coisas que eu mais gostava de fazer para os meus pais era tentar agradá-los. E o que eu tinha de ferramenta nas minhas mãos, na época, porque era pequena, era criança, era o estudo. Então, o que eu procurava fazer? Se eu queria agradar os meus pais, eu entendia que o princípio para que aquilo pudesse acontecer era estudar e tirar boas notas, porque o resultado das minhas notas agradaria aos meus pais e revelaria a eles a minha gratidão pelo fato de ter a oportunidade de estudar nas boas escolas que eles me proporcionaram.
Da mesma forma que se você quiser agradar a Deus, não basta tão e simplesmente você tentar cumprir os mandamentos como se fosse aquilo suficiente para que você fosse otorgado por uma vida eterna, uma comunhão com Ele. Não é. Se você verdadeiramente quer agradar o Senhor, você precisa ter fé que Ele existe. E a consequência desta fé aplicada de que Ele existe é que Ele vai lhe galardoar, Ele vai lhe presentear, Ele vai te dar com surpresas boas e positivas pelo fato de você crer que Ele existe. Ou seja, é algo gratuito, é a graça dele se estendendo sobre a sua vida. Você não precisa fazer nada, você precisa crer que Ele existe. E é justamente por meio da fé, de crer que Ele existe, que também você acaba alcançando a consequência da promessa. Porque você crê que Ele existe, você crê na palavra que Ele proferiu e você crê também naquilo que Ele cumpriu, a justiça dele, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá em Romanos, a palavra de Deus diz que a palavra está perto da tua boca. Aquele que crer no seu coração que Deus existe, né? Que Jesus é Filho de Deus, e confessar com a boca que Ele veio a este mundo em terra, viveu como homem, mesmo sendo Deus, se despindo daquela divindade, né? Andou nesse mundo, não pecou, morreu, né? Morreu pelos meus pecados, mas que ao terceiro dia ressuscitou. A partir do momento que você faz essa declaração com a sua boca, crendo no coração, você torna-se então salvo. Naquele momento, quando você faz essa oração, vem um anjo e escreve o teu nome no livro da vida com o sangue de Jesus. Então, veja a importância de nós exercitarmos a questão da fé. Veja como é importante nós observarmos a questão de que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você falar que você ama o Senhor se você não utilizar a tua fé. E a fé aplicada no Senhor, ela trará muitos testemunhos. Então, o que o Senhor espera de você, principalmente no dia de hoje? Deus vai te conceder, ao longo do dia de hoje, uma série de situações práticas na tua vida para que a tua fé venha a ser provada. E uma vez que você aplica a tua fé, crendo que Deus está contigo, e Ele vai estar contigo a partir do momento que você o convoca, clama, busca a presença dEle, Ele entra contigo naquelas circunstâncias e situações, ainda que adversas sejam, para juntamente com você poder então fazer aquilo que você está precisando ou operar o milagre. Por que Deus tem interesse em operar milagres através da tua vida? Porque a partir do momento que isso acontecer, a tua boca vai estar cheia de testemunhos e as pessoas que te cercam, que foram testemunhas das dificuldades que você está passando, mas a tua fé sendo aplicada e a resposta vindo, elas vão poder dizer que o Deus que você serve é um Deus verdadeiro. Então, o nome dele vai ser glorificado através dos testemunhos que ele vai colocar na sua boca, dentro do seu coração. Então, querido, receba como uma palavra profética para o teu dia de hoje. Você vai passar por uma série de circunstâncias e situações onde a tua fé vai precisar ser aplicada. Mas aplique a sua fé em Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, e receba os teus milagres para que o nome dele seja exaltado e glorificado por meio da tua vida. E assim você possa também edificar outras pessoas que estão te assistindo. Porque a mesma palavra, um pouquinho mais adiante, também no livro de Hebreus, ela vai dizer que nós somos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, pessoas que estão te olhando, estão observando a maneira que você vive para ver como você vai se portar diante daquelas circunstâncias adversas. Veja como isso é extremamente complexo, mas também extremamente relevante. Por isso, no dia de hoje, seja qual situação se apresentar diante de você, não esmoreça, não temas, clame o nome do Senhor. Traga Jesus para dentro dessa situação e contemple o teu milagre, para a glória do nome do Senhor Deus, para a exaltação do nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Querido, se você gostou dessa mensagem que você acabou de ouvir, eu gostaria de te pedir uma coisa, que você então estivesse se inscrevendo no nosso canal, porque isso é extremamente importante. Ele continua falando, Deus todos os dias está mandando uma mensagem dele para o teu coração. Então se inscreve no nosso canal, que você possa estar ativando o seu sino de notificação para que quando nós postarmos, você receba essas mensagens naquele mesmo momento, que você possa também compartilhar isso com as pessoas que você segue, que você tem contato,
para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra e também que você deixe um comentário. E o comentário é muito importante para nós, porque em você comentando, nós vamos ter você na nossa lista de oração, nós vamos estar podendo interceder pela tua vida e pelas tuas situações, pela tua necessidade cotidiana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.